Ana Markelé. Ana Markelé, ninguém sabe isto, Sim, sim. mas o apelido não se lê Markel. O apelido originalmente é Markelé, portanto é Ana Markelé. Sim. Ficam com a nota para o É futuro. assim que se diz lá em Viena. É verdade. É o sotaque de Viena. Ana Markelé. Ai meu Deus, tão celestial. É harpa. Pois é, porque neste dia estávamos em 2006 e morria na Califórnia. Já estiveste na Califórnia? Pá, eu já recebi mensagens de pessoas Perguntar se já perguntarem. estiveste em si. a brincar. Eu vou já na Califórnia. Acredito que sim. Aos 74 anos. Pode ser. É verdade, falamos do militar americano Earl Woods. Vamos falar dele. Earl, o nosso Earl, nasceu em 1932 no Kansas. Já estiveste no Kansas? Não, graças a Deus. Um antepassado chinês, tinha ido para a América, enfim, muito diverso. E quando ele era adolescente, ainda foi uma estrela do beisebol universitário. O desporto universitário na América é uma coisa grande e importante. Na universidade, precisamente do Kansas. Eu nem sequer sabia que o Kansas tinha uma universidade. Não está. Deve ser estudos gerais. Estou a brincar. Há uma história até bastante emocionante. A América era um país segregado, racialmente, como nós sabemos. Racialmente, estou a usar aqui as expressões. Do tempo. Sim, porque os seres humanos não se dividem por raças, não existem raças. Mas pronto, aqui racialmente neste contexto. E ele foi impedido de jogar, iam jogar à Universidade do Mississippi, isto do sul dos Estados Unidos, e os disseram: não, você não pode jogar. E os colegas todos deles, todos brancos, recusaram-se a entrar em campo, e aquilo houve ali uma coisa tipo: e agora o que é que fazemos? E o nosso Earl foi dos primeiros alunos negros a quebrar essa barreira e a jogar na Liga dos Estados do Sul dos Estados Unidos. Mas não é por isso que eu trago aqui. Ironicamente, como aconteceu com muitos homens e mulheres segregados, porque é que eu digo irónico? Porque depois acabaram por servir, e alguns com o sacrifício da sua própria vida, o país, no caso a América, da maneira mais patriótica possível. No caso dele, no exército, que é um bocadinho... Carne para ganhar, ora, mesmo. claro. Mas e são pessoas que o fizeram de sua vontade, com Crença. patriotismo. Não é? Claro. Claro, ele lá fez a vida dele, até que vai ser chamado para lutar na guerra do Vietnã, que é o que nos interessa aqui hoje. Vamos falar um pouco da guerra do Vietnã, que ainda não falámos, por acaso. Quem sabe? Nem sabem onde é que é o Vietnã. Foi no Vietnã que tiveste? Não. Sim. Nunca estive no Vietnã. Laos, lembra-me. Não, ali Não, peças. o mundo, o Laos, o Camboja e o Vietnã, isto fica tudo mais ou menos, não é mais ou menos, fica tudo próximo, apesar de serem extensões grandes. Era uma colónia francesa, chamava-se Indochina. Lá os franceses estavam. Chegamos aos anos 40 e depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o comunismo começa a se espalhar também pela Ásia. E são eles, os comunistas, que vão fazer frente ao poder colonial francês. Ora, isto vai dar uma guerra, a Primeira Guerra da Indochina, de que vai resultar um país dividido. O Norte era um Estado comunista, chamava-se a República Democrática do Vietnã, é chefiada por um tipo chamado Ho Chi Minh e a sua capital vai ser em Hanoi. E depois, no sul, chama-se Estado do Vietnã, feito com a ajuda dos franceses, vai ser chefiado pelo antigo imperador Bao Dai e com capital em Saigão. E, portanto, fica assim um bocadinho uma espécie mais... Estão a ver as Coreias? Mais ou menos a mesma coisa. E, claro, tornou-se um cenário da Guerra Fria. O Norte comunista apoiado pela União Soviética. Clássico. E o Sul, capitalista, se quiserem, apoiado pela América e pela França também, o antigo poder colonial. Bom, agora, a União Soviética, isto tudo sem estarem diretamente envolvidos na guerra, não é? Fingiam que estavam, que não estavam. A União Soviética, não fingiam, mas não Sim, mas é um- combatiam. Não declararam guerra O costume. oficialmente. Exatamente. A União Soviética apoiava não só o Norte, mas apoiava um grupo de rebeldes comunistas do Sul, que eram contra o regime, que eram, portanto, ou comunista. E estes tipos, estes rebeldes comunistas, chamavam-se os Vietcongs. Já toda a gente ouviu falar nesta palavra, tem que ser dos filmes. Isto vai durar mais ou menos 10 anos, até que em 64 eles atacam um navio americano que estava lá estacionado. E então os Estados Unidos, claro, passam a ter que entrar oficialmente na guerra. Desculpa, perfeito. Das guerras. Sim, entraram mesmo, claro. Agora temos que entrar de pé na guerra. Uma guerra que já estava já durante outros 10 anos. O número de soldados que mandam vai crescendo até chegando aos milhões. Mandaram 2 milhões. Portanto, isto é, como nós já ouvimos todos falar da guerra do Vietnã ao longo desses 10 anos. Agora, as atrocidades que se fizeram de um lado e do outro são inomináveis e fazem parte da história. Claro, eu falo aqui do cinema porque é como nos chega e já toda a gente viu as coisas
terríveis, com uma pressão em casa, nós sabemos, os movimentos hippies, os movimentos pacifistas. Para acabar com aquilo. Lá para acabar com a que guerra. não era. Sim, o que é que fizeram? Os americanos dão à sola em 1973, vão-se embora. Lembram-se quando se falou agora no Afeganistão, de muita gente dizer, os do Vietnã do Sul, que ficaram entregues a si próprios. Abandonados. Tal e qual. Eles ou não calcularam, é impossível que não calculassem, não quiseram saber. Claro. E lá deixaram. E de facto, pouco depois, há um episódio histórico que se chama A Queda de Saigão, que era a capital do Sul, e vai concluir isto, a vitória do Norte. No rescaldo, milhões de mortos, e depois também o Camboja e o Laos se vão tornar Estados comunistas, com mais milhões de mortos ali naquela região. Agora, o nosso tenente-coronel Woods, que ainda estávamos a falar, acabaria por servir 2 vezes no Vietnã, portanto, foi 2 vezes em missão ao Vietnã. Foi uma vez, voltou e voltou a ir depois. Da primeira vez, como acontece às vezes, é raro, mas acontece, nestas situações extremas, nasceram e nascem às vezes amizades improváveis. No caso com um oficial vietnamita, do Sul, claro, Nguyen, do mundo, ou vinha alguém do outro lado do mundo e, portanto, ou se não falavas inglês ou não falavas vietnamita, viviam muito juntos e depois também havia um ressentimento. Mesmo que fossem os teus aliados os americanos, aquilo era uma ingerência dentro do país, era complicado. Eram mesmo amigos. O Earl foi conhecer a família, conheceu a mulher, conheceu os filhos, foi se tornando uma espécie do tio americano. Sim, uma história mesmo bonita. E depois há um dia uma emboscada muito grande, eu vou-vos poupar os detalhes militares, e o nosso Earl vai ficar mesmo a dever a vida ao inquebrável, claro. Da segunda vez que esteve no Vietnã, ele vai procurar o amigo e cumpriu as suas promessas todas de tio, aquela coisa que ele tinha dito: eu vou cá voltar e trago-vos um urso que fala não sei o quê. E fez isso tudo. O tio americano trouxe para os sobrinhos os presentes todos e trouxe uma coisa muito engraçada, que era um quadro grande para pendurarem na parede da sala, que era um tigre, que era a alcunha que ele chamava ao amigo quando lhe salvou a vida. Tipo, o tigre é o animal mais bravo que há, então ele chamava-lhe o tigre, meu amigo tigre. Aqui fica o quadro. Depois em 74 ele vem-se embora, quando os americanos se vêm embora. É uma despedida muito dura. Já tinha ficado mesmo amigo daquela família, e depois porque sabia que ia deixar os amigos no meio de uma guerra, e depois a preocupação já na América só aumentou quando começa a ler as notícias da queda de Saigão, e sabe que deixou, bem, milhões de vietnamitas entregues à sua própria sorte, e ele nunca se esqueceu desta história. Já nos anos 2000, portanto, passados quase 30 anos, há um jornalista que se emociona com esta história, ouve esta história e emociona-se muito, e lançou-se na Notamente Louca. Ele só tinha este nome, e na altura o Earl já era um velho, já se baralhava. Claro. E ele só leva um nome, não é? É uma odisseia absolutamente louca deste jornalista. Está toda na net, até há um podcast se quiserem procurar. Bom, vou resumir. Ele dá uma data de voltas. Às tantas, nem o nome estava completamente certo, mas ele vai seguindo as mais ínfimas pistas. Cá há um tipo que dizia assim: não, essa batalhão, porque depois consegues seguir mais ou menos os campos militares, e lá e vai. há registros militares. Incrível, Claro. mas leva um ano, uma coisa sorte, qualquer, claro. dele sempre a ir. Depois às vezes tem que voltar para a América a pensar: pronto, não encontrei, mas depois já tem uma pista, lá volta ao Vietnã, enfim, incrível. Era freelancer ou estava ligado? Freelancer, ok. Freelancer, adorou Ok. aquilo. Uau. Bom, e então lá consegue encontrar a casa da família, encontrou os filhos, agora todos adultos. Claro que toda a gente se lembrava do tio Earl, já tinha um estatuto de mito, o nosso tio, tínhamos tido um tio americano que nos trouxe isto, trouxe aquilo. Também encontrou a mulher, claro, e até encontrou, incrivelmente, 30 anos depois, na parede, o quadro com o tigre. Lá estava. Só não encontrou o Nguyen Phuong, porque depois da queda de Saigão, como todos os vietnamitas do Sul, foi considerado traidor pelos Vietcongs, foi levado para um campo de concentração, que na altura se chamava Campos de Reeducação. Ele e mais de 2 milhões de pessoas lá morreu. Lá esteve preso, não morreram 2 milhões de pessoas, estiveram em campos de concentração 2 milhões, há centenas de milhares que morreram, não se sabe, as causas de morte iam desde a execução até fome ou doenças, terá sido uma destes motivos. A viúva contou ao tal jornalista que só 11 anos depois é que foi informada que o marido tinha morrido. Depois também já só velhinha que o nosso Earl soube deste desfecho, mas ainda assim o desgosto foi enorme, apesar de saber que tinha-se passado 30 anos, não é? Não é que ele não tenha tentado procurar o amigo, só que havia muitas limitações na altura, não há internet, não há redes sociais, não há nada disto. E então um país democraticamente falido, sem qualquer tipo como é de que ele ia lá abertura fazer? para o Sim, exterior. Era impossível. Claro. Bom, só que ele encontrou uma maneira, um plano na cabeça dele, muito, muito original. Ele vem do Vietnã em 74, em 75 nasce um filho e ele olha para o bebê e pensou assim: aquela coisa que eu acho que os pais pensam todos: o meu filho vai ser famoso no mundo inteiro. Então, a ideia era a seguinte: dar ao filho, como primeiro nome,
a alcunha que dava ao amigo, e depois ele pensou, com a minha alcunha e com o meu apelido, quando o meu filho for muito famoso, ele percebe e vem-nos seguir. E é o plano perfeito. E é assim que nasceu Tiger Woods, claro, que de facto se viria a ser o melhor jogador de golfe de sempre. Nós já sabemos que o plano não resultou, porque por essa altura o Nguyen Phuong já tinha morrido num campo de concentração no Vietnã, sem sonhar que o seu nome continuaria hoje a ser vivo numa das pessoas mais famosas do planeta. Incrível. É incrível. Uma pessoa que, aliás, o Tiger Woods não teria nascido se ele próprio não tivesse arriscado a sua vida para salvar o amigo. Tudo isto serve para lembrar que é destas histórias mais do que da guerra que é feito, claro, o espírito humano. O Earl Woods morreu faz hoje 17 anos. Vamos